Depois de se formar em jornalismo, ele decide escrever sobre a rotina policial, mas acaba participando do caso de um serial killer que está aterrorizando a cidade. Opa, rapaziada, recap tudo aqui, e esse é o recap de hoje, espero que gostem e se inscreve aí. Começamos o filme de hoje com flashback de um crime, e depois vemos nossa protagonista Virginia, que é uma policial experiente da companhia de investigação. Ela tá na cama analisando as provas de um assassinato que aconteceu há pouco tempo. É quando o namorado dela acorda, e o cara já não tá muito feliz porque os dois estão muito distantes, só que depois de mostrar uma paisagem ele esquece de tudo. Mas a gente não vê o desfecho dessa cena, e logo é mostrado o Brasil, nosso outro protagonista, que é um jornalista promissor, e um blogueirinho bem famoso na rede do Passarinho Azul e o Gostoso. Tá correndo sua na caminhada matinal com esses músculos de fora, e cara, isso deveria ser um crime. Bom, quando ele tá saindo é mostrado que ele tem problemas familiares porque a mãe dele tem problemas com alimentação e alcoolismo e não quer comer nada, mas mesmo assim vemos ele indo pro trabalho. É quando a Virginia chega, e ela logo tem uma discussão com um amigo de trabalho, e ele fala que a comandante tá esperando ela na sala. Ela vai lá e a comandante fala que para eles resolverem a questão da reputação da corporação que está manchada, eles resolveram chamar um repórter. A Virginia não gosta muito da ideia, mas aceita. E logo vemos o Brasil no primeiro dia de corporação. Ele já é bem acomodado e também acaba de ganhar um stalker que tá entregando flores para ele. Mas logo o chefe dele chama, e começa a explicar que ele vai trabalhar num documentário sobre a polícia. O cara não fica tão feliz, e diz que não quer fazer isso, mas aí os chefes lá falam que ele vai ajudar a subcomandante Virginia nas operações. Daí o cara fica mais feliz e aceita fazer o trabalho mais tranquilamente. Após tudo isso é mostrado a comandante chegando em casa, e tendo uma pequena discussão com o marido porque ela tá muito ocupada com a delegacia e o meliante não quer nada com nada, e bom, o relacionamento deles está em crise por causa do trabalho, e das coisas do dia a dia. Depois do jantar vemos o plantão da Virginia e do Brasil, os dois tá numa fase de conhecimento um do outro, e ainda rola uma desconfiança. É quando a Virginia vê um cara, e logo o senso de policial dela indica que aquele carro é roubado e começa uma perseguição. No meio da fuga, a Virginia pede pro mongo do Brasil ligar o giroflex da viatura, mas como ele não teve treinamento, ele acaba abrindo o porta-malas do carro e impede a perseguição de acontecer. Detalhe, só pela cara da Virginia eu já pegaria minhas coisas e pedia demissão, mas com muito ódio eles recolhem tudo, e na volta para a viatura recebem a chamada de uma unidade médica, dizendo que tinha um sujeito agredindo os médicos. Lá no local a Virginia vê toda a cena e como os policiais que chegaram primeiro são arrogantes, ela chama atenção, e tira uma garota que estava no chão se sufocando, e depois serve de isca para pegarem o cara que não estava muito bem da cabeça, cheio de alecrim. Quando eles estão saindo, recebem outro chamado de um homicídio, e daí vemos um homem todo estrupiado no chão. A Virginia pergunta o calibre da arma e faz outras perguntas, e como o Brasil estava ali perto afirma que pode ter sido um serial killer, mas Virginia fica bolada e vendo que ele ia divulgar isso, diz que é para ele nem pensar nisso, e não anotar, porque pode não ser nada disso, mas ele ignora e posta a matéria assim mesmo. No outro dia, vemos ele cedo esperando o jornal chegar, e quando chega, ele percebe que a matéria dele ficou em destaque, e logo vai comemorar com a mãe, mas ela não está num estado muito bom não. E é mostrada a Virginia com o marido, ela tá se mordendo de raiva, porque esse tipo de divulgação só vai atrapalhar as investigações dela. Depois de tudo isso, a comandante recebe uma visita do prefeito da cidade, e o cara quer um abafamento do caso, porém não é viável isso para a solução da investigação, e nesse momento os investigadores interrompem a conversa e chamam ela para a conclusão da perícia, e eles confirmam que a munição que matou o primeiro cara, matou o segundo, e eles também acharam um fio de peruca sintética, e para piorar, saliva de outro homem. A esposa do maluco que foi morto chega, ela demonstra que não sabia de nada e pensa que o marido estava traindo ela com uma mulher, e fica dando explicações. Nessa hora também acontece um incêndio, e o Brasil, como bom repórter, vai correndo, mas é abordado no semáforo e tem que se explicar. De volta na comandante, ela tá com Virginia e outro cara que participa da polícia. A Virginia pergunta se alguém conhece o pai do Brasil, e o cara mostra que sabe de alguma coisa, porém a cena corta e mostra o Brasil saindo da Blitz. O policial diz que conhece o pai dele e fala que o maluco estaria vivo se seguisse o protocolo, mas não fala muito o que aconteceu, e a gente só vê a comandante dando entrevista e soltando todos os fatos, que pode ser revelado sobre a investigação. É quando vemos a reportagem que está sendo exibida dela,
Daí aparece o prefeito que foi mais cedo convencer ela a abafar tudo, e vemos o outro prefeito, que está no comando de tudo realmente, e ele fala que a polícia tá precisando de reformas. Daí é mostrado pra gente que a Virgínia e o Brasil foi numa investigação à noite em um centro de PR-0 Titus @o, e também vemos o Brasil tomando bronca por ter compartilhando informações cruciais sobre a investigação. Lá eles conversam sobre as put @ e o charlatão que comanda lá, obviamente não solta nada. Virgínia vendo que não ia conseguir nada com aquela fonte, para de tentar achar informações e vai patrulhar, e no meio de uma rua eles recebem um chamado dizendo que tem um suspeito de capuz verde andando por ali, e logo eles acham o cara, e começa uma perseguição a pé, onde o Brasil desobedece ela e corre atrás do maluco com ela. Felizmente os dois conseguem pegar o cara, e depois de entregar ele para outra patrulha recebem outro chamado de perturbação sonora. Chegando lá vemos que é um clube de stripper que está sendo denunciado. Eles entram no local e faz o trabalho, o cara coopera e abaixa o volume, porém na hora da saída chega um maluco que não sabe que Virgínia é policial e confunde ela com as garotas e apalpa a bunda dela. Como reflexo o Brasil dá um murro no cara, e começa uma luta corpo a corpo da qual ele não leva a melhor, mas dá tudo bem e a luta acabam. Na saída mesmo intrigada porque o Brasil teve aquela atitude, Virgínia tem mais confiança nele e conta mais detalhes do que ela pensa sobre a investigação. Já no outro dia Virgínia tá na frente da televisão vendo as reportagens. E quando a repórter começa a falar detalhes da investigação que ela tinha contado pro Brasil, após isso tudo vemos o Brasil encontrando a repórter que se chama Vanessa, e de início eles já têm uma discussão e o Brasil pergunta da onde é que ela tá tirando aquelas informações, mas ela não conta, deixando ele desconfiado de um vazamento na delegacia. Depois disso já na delegacia Virgínia tá em ligação com os promotores que estão começando a ficar em cima dela por causa da investigação. É quando outro investigador chega, e fala para ela que depois de uma pesquisa nos computadores das vítimas, não encontraram nenhum vídeo gay, mas por outro lado, encontraram muitos vídeos de pornografia hétera. Mas a cena corta pro Brasil, ele percebe que está sendo perseguido por uma viatura e se esconde num beco. É quando ele vê alguns sujeitos invadindo uma loja, e tem a ideia de estacionar o carro na frente da porta assim a travando e depois chama a polícia. No outro dia vemos a Virgínia indo na casa dele, o parabenizar, porque aqueles ladrões estavam aterrorizando a cidade há dias, e decidem dar uma volta na cidade para conversarem, e lá o Brasil fala que está sendo perseguido pela polícia para Virgínia, e eles decidem falar isso para a comandante, e ela fica muito bolada e dá um esparro no outro subcomandante na frente de toda a tropa, por estar assediando o Brasil. E o Brasil lembrando que tinha deixado o laptop em casa vai lá para buscar. E chegando lá tem uma discussão com a mãe dele de novo porque ela queria beber, mas antes dele responder o prefeito liga para ele e diz que quer fazer uma entrevista com ele, e lá eles conversam sobre muitas coisas. Mas é mostrado a comandante e a Virgínia conversando em uma lanchonete. É quando recebem um chamado que tinha um ônibus sendo assaltado ali do lado, elas instintivamente vão lá parar aquele assalto, e felizmente conseguem deter o criminoso mas logo depois de fazer um ato heróico desse, vemos a Vanessa em reportagem, e ela tá relatando o que aconteceu, mas no meio da entrevista ela fala que tudo isso pode ter sido uma armação para esconder que tem um serial killer na cidade. Mas a cena corta e é mostrado um cara chegando num hotel, e pedindo para alugar um quarto para ele, e depois saindo do hotel. Daí vemos o Brasil vendo a reportagem da Vanessa, e ele percebe que novamente ela roubou a frase que tinha na matéria dele, e ele fica em dúvida. Depois vemos a comandante chegando em casa e conversando com o marido, e o cara quer ir para a festa que a corporação quer dar, mas a comandante fala que já tem planos e deixa o cara no vácuo. Nessa mesma noite é mostrado o Brasil se embriagando e saindo do bar todo estrupiado, e os funcionários do bar vendo que é perigoso deixar ele naquele estado, ligam para Virgínia, que vendo que não seria bom deixar ele sozinho, vai procurar ele na rua que o pai dele foi morto, e acaba achando ele lá. Os dois conversam, e acabam se beijando mas Virgínia não gosta muito e diz para eles fingirem que nada aconteceu. No outro dia vemos que aquele cara que saiu do hotel, está morto, e também vemos o Brasil acordando todo ferrado e percebendo que se atrasou. A mãe dele diz que quando estavam ligando, ela disse que ele estava doente e quando ele percebe que não tem mais nada para fazer no dia, liga pro amigo que ajuda ele na corporação e pede para ele vir o ajudar na mudança. E depois vemos a Virgínia que após a investigação decidiu parar para fumar mas aí o outro subcomandante chega. Os dois conversam e até se reconciliam, e ele motiva ela a parar de fumar.
Na noite daquele dia vemos que a comandante foi à festa com um amigo dela, e também vemos o prefeito que está montando o plano para substituir ela da corporação. E bom, nessa festa a comandante ganha um troféu pelo ótimo trabalho que ela vem fazendo. Após isso, na saída vemos que o atual marido da comandante liga para ela, e fala que sente muito por ser um imprestável e estar estragando o relacionamento deles e desliga o telefone. Depois disso vemos ele acelerando contra uma coluna de concreto e bate a toda velocidade. Depois disso vemos que a comandante está indo desesperadamente para o local do acidente, e usando a rádio da polícia. O Brasil também vai para esse local. Chegando lá, a comandante se encontra com Virgínia, e nessa mesma hora o Brasil chega, e troca olhares com Virgínia, o namorado dela que estava ali perto, questiona ela e os dois têm uma discussão. Mas felizmente o marido da comandante está bem, e no outro dia, vemos que tem provas novas no assassinato do último cara, e aparentemente agora eles descobriram que tem o envolvimento de uma mulher nos crimes. No outro dia vemos a Virgínia chamando o Brasil para treinarem a pontaria e trocarem informações. Lá ela conta a tese que talvez tenha uma mulher ajudando os crimes e o Brasil revela que talvez está sendo hackeado, e juntando pontos os dois chegam à conclusão que foi a garota do que tá fazendo isso, porque só ela tem acesso aos computadores da corporação. Depois de interrogar a menina, ela solta tudo, e fala até onde os mandantes dela está. Chegando no local que a menina disse, eles encontram o subcomandante e a Vanessa e o meio do ato, fazendo bem bolado. Um dia depois, vemos o Brasil, ele tá chegando na casa da Virgínia usando o pretexto de conversarem sobre o caso. Lá ele encontra o namorado dela que dá vários beijos nela e deixa ele envergonhado, e o Brasil dá várias ideias. Só que Virgínia não aceita e pede para ele se colocar no lugar de jornalista dele, que o resto ela cuida. Mais tarde na corporação a Virgínia consegue juntar informações, e até acha a placa do carro de um suspeito. A polícia vai até a casa do maluco, mas não tem ninguém. Daí vemos o Brasil, que foi procurar serviços alternativos, e infelizmente ele se bate com a mesma garota que estava causando todos os assassinatos. Ela conta tudo da vida dela e fala como foi a infância dela e de como foi abusada na infância. O Brasil, ligando os pontos, percebe que foi aquela garota que eles estavam procurando o tempo todo, e diz que quer ligar para a esposa, e manda uma mensagem criptografada para Virgínia, mas não dá tempo de fazer muita coisa, porque eles já chegam no local que a mina queria. E agora ele tá em apuros porque já foi abordado pelos sequestradores e está prestes a ser morto, mas o cara percebe que ele é lindo, e briga porque está com ciúmes que a namorada escolheu um cara bonito, e não percebe que o Brasil sacou uma arma. Daí, ele toma um tiro, e o departamento de polícia chega e neutralizam toda a situação. Depois desse dia caótico vemos o Brasil correndo, e vemos que ele convenceu Virgínia a correr também. Bom, rapaziada, esse foi o resumo de hoje, e o filme retratado foi A Policial. Se vocês gostaram, deixa o like aí pro fortalecer